Caramba, meu movimento tá fraco. Ultimamente eu tenho pegado menos serviço do que o de costume. Será que isso é a crise? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que é a concorrência? Será que eu devo mudar minha assistência para um ponto mais movimentado? Será que eu devo fazer aquele curso de reparo de placa com aquele professor famoso? Ou será que eu devo investir em marketing e impulsionar a minha assistência pela internet? O que eu faço para poder recuperar o movimento que eu tinha? Meu nome é Caio Souza, sou técnico em celulares e proprietário de assistência técnica de celulares, e nesse vídeo eu vou te explicar a importância de construir uma autoridade para sua assistência técnica e como a construção dessa autoridade pode lotar sua bancada de serviços. Embora as três opções que eu tenha citado anteriormente sejam boas opções para poder dar uma bombada no movimento da sua assistência técnica, existe uma quarta opção que é muito pouco falada e que as pessoas dão muito pouca importância, que pode ajudar a construir a sua marca, construir a sua reputação e fazer a sua assistência crescer com regularidade, mesmo com a crise que tem no Brasil hoje. O nome dessa ferramenta se chama autoridade. Eu vou te contar como o fator autoridade pode trazer mais serviços para sua bancada e fazer a sua assistência virar referência no mercado onde você atua. Autoridade, de acordo com a definição da palavra, significa direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. O conceito de autoridade pode facilmente ser confundido com o conceito de poder. Na prática, eles têm efeitos muito parecidos, o de fazer as pessoas tomarem ações na direção que a gente deseja. Só que eles são muito diferentes na forma como são percebidos pelas pessoas. Poder, de acordo com a definição da palavra, é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa de posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Já a definição de autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que quer por causa da sua influência pessoal. Para exercer o poder, não é necessário ter coragem ou inteligência avantajada. Crianças menores de 2 anos são mestres em dar ordens para os seus pais. E a história da humanidade cansa de registrar eventos de governadores, de líderes e de imperadores que são, em sua natureza, covardes e cruéis. Ao contrário de autoridade. Porque para ter autoridade com as pessoas é preciso desenvolver um conjunto de habilidades pessoais. Uma pessoa pode exercer autoridade mesmo não estando em uma condição de poder. E da mesma forma, uma pessoa na posição de poder pode não exercer autoridade sobre determinadas pessoas. Tá bom, Caio, beleza, mas como isso se enquadra no ramo de celulares? Eu vou te contar. É simples. As pessoas tendem a confiar mais nas pessoas que elas percebem autoridade. E ao contrário também é verdade. Se você não tem autoridade, a tendência é que seja bem mais difícil para você fechar um serviço ou até mesmo uma simples venda de fone de ouvido. De acordo com Max Weber, existem 3 tipos de autoridade que podem ser exercidas sobre as pessoas. A autoridade tradicional, que é aquela passada de geração em geração, geralmente por patriarcas, líderes e por seus antecessores. A autoridade carismática, que é baseada na liderança e no carisma de líderes religiosos, por exemplo. E a autoridade racional legal, que é aquela exercida por políticos, por força de leis que são instituídas para poder manter o Estado sob uma ordem. Nos países desenvolvidos chamamos essa ordem de democracia. Porém, existe um 4º tipo de autoridade, que é aquela conquistada por pessoas que demonstram notório saber, qualidade do produto, reputação ilibada, ética, carisma, caráter e nome no mercado. Você já se perguntou por que a assistência X, embora ofereça um serviço com maior preço, um maior prazo para poder entregar os reparos e maior burocracia para poder atender a garantia, está sempre lotada, e a assistência Y, que para todos os efeitos tem um serviço melhor, prazos menores, melhores preços e uma entrega de garantia com menos burocracia, luta para poder conquistar clientes? A diferença é justamente a autoridade que é percebida pelo cliente. E essa autoridade nem sempre é percebida porque a assistência X tem o melhor produto, a melhor entrega, o melhor preço. Muitas vezes, essa autoridade ela é passada ao cliente pela maneira como a assistência vende o seu peixe. Por que você acha que o consumidor dá mais credibilidade para assistências técnicas credenciadas? Mesmo sabendo que essas assistências cobram mais caro e que o prazo de entrega é muito maior. A autoridade.
Porque nós técnicos muitas vezes entramos numa lista de espera de meses para fazer o curso com um professor famosão, ao invés de tentar fazer um curso com um professor menos conhecido, que tem uma lista de espera menor e que às vezes o curso tem até mais conteúdo do que o conteúdo daquele professor famoso oferece. A autoridade. Porque muita gente prefere pagar 2, 3, até às vezes 4 vezes mais no iPhone, mesmo sabendo que existem outros aparelhos mais baratos que oferecem as mesmas funcionalidades. Autoridade. Então, se a assistência técnica não trabalha todos os dias para construir autoridade, ela está deixando dinheiro na mesa. A assistência que não constrói autoridade fica sempre em segundo plano, e o cliente nunca lembra do segundo colocado na hora de pensar em realizar uma compra. Quando eu falo de refrigerante, qual o primeiro que vem na sua cabeça? E de fast food? E não é por mal, isso é científico. Nosso cérebro tende a tomar atalhos quando existe uma quantidade muito grande de decisões a serem tomadas. Ele faz isso para poupar energia. É por isso que empresas como a Nike, a Coca-Cola, a Apple continuam despejando grana em publicidade. Eles fazem isso para sempre ser o número 1 na cabeça do consumidor e assim conquistar a autoridade. Pode parecer contraintuitivo, mas a verdade é que decisões simples são muito mais fáceis de ser tomadas pelo nosso cérebro quando nós precisamos pensar sobre essas decisões, e decisões complexas são mais fáceis se são tomadas instintivamente. Por isso, quando o produto requer uma gama muito grande de decisões, quem tem autoridade sai na frente. Como é o caso da assistência técnica de celulares. São muitas variáveis a considerar. Um dos estudos que converge nessa direção foi feito na Universidade de Amsterdã, na Holanda. No experimento, os participantes foram orientados a avaliar 4 carros hipotéticos, sendo uma avaliação com apenas 4 funcionalidades e a outra avaliação com 12 funcionalidades. Aqueles que avaliaram o carro utilizando apenas 4 atributos e puderam pensar com calma, tomaram decisões melhores do que aqueles que tiveram a mesma quantidade de funcionalidades, mas foram distraídos. No caso da avaliação com 12 atributos para os veículos, os resultados foram inversos. Os participantes que foram distraídos tomaram decisões melhores do que aqueles que tiveram a oportunidade de se concentrar. Ou seja, quanto mais informações, menor é a capacidade do nosso cérebro de tomar decisões conscientes. É por esse motivo que a assistência técnica X fica lotada e a Y não. No ramo de reparo de celulares, são muitas variáveis a serem consideradas. Qualidade das peças, prazo de entrega, garantia, reputação da assistência, a verificação do preço para ver se vale a pena o conserto. Por isso que o consumidor prefere tomar decisões sempre baseadas em reputação. E reputação é autoridade. Por isso ganha aquela assistência que consegue resolver as objeções do cliente de forma mais simples. A boa notícia é que a construção da autoridade não é privilégio da melhor assistência, nem da assistência que tem mais dinheiro para investir ou da assistência que pode utilizar as melhores peças quando for executar o reparo. Dá para construir a autoridade da assistência técnica apenas cuidando dos valores culturais da empresa. E o que são esses valores culturais? Missão, visão e valores. Esses valores eles têm que estar intrínsecos na cultura da empresa para poder transparecer ao cliente e ele perceber a autoridade e perceber um senso comum. Eu fiz uma série com 4 vídeos explicando o que é missão, visão e valores e expliquei como definir esses critérios para a sua assistência. Então a seguir eu vou citar alguns atributos que a sua assistência deve transparecer para o cliente que podem reforçar a noção de autoridade percebida por ele. Primeiro atributo, notório saber. Notório saber consiste em demonstrar para o cliente que aquela assistência tem capacidade intelectual para poder resolver o problema que o cliente levou para ele resolver. E esse notório saber pode ser demonstrado de 2 formas. Primeira forma, no atendimento direto. O cliente procura os seus serviços e recebe uma explicação técnica de forma clara, objetiva e sem enrolação. Existem 2 canais para você poder realizar esse atendimento. Da forma física, via atendimento do cliente direto no balcão, ou de forma virtual, via aplicativos de bate-papo ou chats de mensagem em redes sociais. Benefícios. Se bem executado, o cliente tem a percepção de profissionalismo e seriedade da equipe, além de poder indicar sua assistência no futuro como peritos no assunto. Os requisitos para poder realizar esse tipo de atendimento, em caso de atendimento diretamente pelo técnico, ele deve ser bem treinado, inclusive em como falar com o cliente de forma a transmitir uma linguagem técnica, porém descomplicada e direta. Ele deve se fazer entender. Afinal de contas, é muito chato quando você vai no médico e ele fica explicando com vários termos que a gente não entende aquilo que a gente tem, certo? Benefícios extras do atendimento direto pelo técnico.
O cliente se sente atendido de forma exclusiva, já que fala diretamente com o técnico. Isso transmite segurança e sensação de atenção ao cliente. Armadilhas desse tipo de atendimento. O tempo desprendido pelo técnico no atendimento pode prejudicar o andamento dos serviços. Existe uma outra forma de realizar esse atendimento. É no caso de ser atendido dessa forma pela equipe. A equipe deve ser bem treinada a transmitir a linguagem apropriada a um atendente, porém demonstrando conhecimento suficiente para apresentar o problema ou a solução para o cliente. Benefícios. O cliente sente que a assistência leva o trabalho com seriedade a ponto de treinar os atendentes a oferecer a melhor experiência ao cliente. Requisitos. O tempo desprendido para treinamento e experiência do time de atendente. Aqui eu tenho uma dica de ouro para vocês, tá? Nem todo o defeito a gente consegue transmitir para os nossos colaboradores de balcão da melhor forma que ele possa explicar para elucidar a dúvida de um cliente, certo? Ele pode se enrolar, passar uma informação errada, gerar um mal-entendido e a nossa intenção de fazer um lobby para poder demonstrar notório saber para o nosso cliente pode sair pela culatra. Eu escrevo na minha ordem de serviço o diagnóstico ou o relato do problema, de forma que isso possa ser transmitido com clareza e objetividade do meu colaborador para o meu cliente. Isso reforça o ponto do notório saber, além de conseguir constar a impressão do meu cliente de que a minha assistência trabalha como uma peça só do quebra-cabeças. Tanto a parte técnica quanto a parte administrativa trabalham com uma só informação. Isso é muito benéfico. Segundo caso de demonstração de notório saber da assistência técnica para o público. Trabalhos de marketing. A assistência técnica ela pode trabalhar um conteúdo de marketing que possa ajudar o cliente nas redes sociais de alguma forma. Esse conteúdo pode ser apresentado através de dicas, tutoriais, gráficos e pode ser apresentado na forma de vídeos, artigos de blogs ou imagens. Deve ser postado nas principais redes sociais e, se possível, a assistência deve ter um site com domínio próprio e uma área de blog para postar artigos. Requisitos. A pessoa que terá a responsabilidade de gerar esse conteúdo deve ter habilidades básicas de marketing digital e design. E caso queira acelerar um pouco as coisas, conhecer de tráfego para criar promoções pagas. Um segundo requisito é o tempo. As publicações devem ser frequentes, recomendado todos os dias, mas no mínimo 3 vezes por semana. Benefícios. Publicações frequentes reforçam a marca na cabeça do consumidor, e quando essas publicações demonstram conhecimento no assunto, a autoridade de notório saber é reforçada. Armadilhas. É necessário tempo para criar os roteiros dos conteúdos ou recursos financeiros para fazer as campanhas. Mas de qualquer forma, a estratégia do marketing da sua assistência não deve nunca ser terceirizada. Terceirize somente a parte operacional. Fica a dica, tá pessoal? E a dica de ouro. Sempre que possível, dê uma dica aleatória para o seu cliente no balcão. Uma coisa que o ajude a economizar tempo, recursos no celular ou dinheiro. Mas faça isso apenas se houver oportunidade. Treine a sua equipe nesse sentido. E o principal, o notório saber, ele deve ser conquistado de forma íntegra. A assistência só deve transmitir aquele conteúdo que ela realmente possui. Caso o cliente apareça com um problema que a assistência não domina, ela deve ser honesta com o cliente, dizer que vai pesquisar para tentar a melhor solução ou ainda indicar alguém que possa oferecer essa solução para o cliente. Simplesmente não pegar o serviço, às vezes evita muitos problemas. Aliás, não pegar o serviço é o próximo tema do nosso gatilho de autoridades. Segundo gatilho de autoridades, resolver os problemas dos clientes. Não adianta sua assistência querer dar um passo maior do que as suas pernas conseguem. Se por um lado pegar um problema difícil do cliente, resolver num tempo hábil com um preço agradável, reforça a sensação de autoridade por parte do cliente. Caso você decida pegar um baita problema, não ter condições técnicas ou equipamentos para resolver, ficar com o aparelho do cliente, demorar mais tempo do que necessário e devolver o aparelho para o cliente sem solução, pode fazer o efeito oposto. Num caso particular meu, por exemplo, quando eu decidi fazer recondicionamento de telas na minha assistência, primeiramente eu comprei o equipamento, fiz o curso, treinei o meu profissional e nesse meio tempo eu juntei várias matrizes de telas para poder treinar o recondicionamento antes de oferecer esse serviço profissionalmente para o meu cliente.
E olha que mesmo assim ainda tivemos alguns problemas no início. Eu não estou dizendo aqui para a gente nunca buscar inovação para a nossa assistência, nem arriscar quando pintar um problema que a gente acha que pode resolver. Mas por via de regra, sempre que nós buscarmos fazer alguma coisa que a nossa expertise não permite, o mais recomendável é que nós primeiro nos preparemos para poder fazer o serviço. O que é se preparar? Primeiro fazer o curso, comprar os equipamentos que permitem realizarmos o reparo com segurança e precisão, fazer os treinamentos e depois começar gradativamente a oferecer o serviço ao cliente final. Porque cá para nós, se fazendo o que nós já sabemos, nós já temos vários problemas no nosso dia a dia de bancada, imagina quando a gente se arrisca a fazer alguma coisa que a nossa habilidade técnica ou equipamentos não permitem. E pode acreditar em mim, nesse caso o menos se torna mais. Uma dica de ouro que eu faço na minha assistência, que é um hábito meu e eu treino a minha equipe para isso, é a de sempre que pinta um serviço que eu não tenho expertise ou equipamentos para resolver, eu nunca digo que eu não tenho expertise ou equipamentos para resolver. Eu sempre digo que estão faltando peças ou que o reparo não compensa dentro da minha assistência. Eu nunca digo que o aparelho não tem jeito. Eu apenas tento sair na tangente da melhor forma possível. E lembrando que isso não é enganar o cliente, é apenas não deixar o cliente a par de toda a verdade. Porque de fato, não prejudica o cliente em nada ele saber se você tem habilidades para executar ou não aquele reparo. Afinal de contas, o aparelho não passou do seu balcão, você não cobrou o cliente e não tomou o tempo do cliente. E no mais, como nada é definitivo, hoje a sua assistência não executa determinado tipo de reparo, mas amanhã quem sabe. Terceiro gatilho de autoridade. Sempre que tiver a oportunidade de mencionar para o seu cliente a quantidade de aparelhos que já foram reparados pela sua assistência técnica, faça. Mencionar a quantidade de aparelhos que já foram reparados é um referencial importante de autoridade para o seu cliente. Demonstra que a sua assistência técnica tem experiência e expertise no assunto. Se você tiver um site, coloca bem grande na página inicial a quantidade de aparelhos que você já reparou. Se você também tiver um ponto na sua loja onde você faça propaganda, insira essa informação. A única coisa que você tem que se preocupar é em ser verdadeiro com os números. Eu sei que na hora lá dá vontade de dar uma chutada para mais, dar uma arredondada, mas não faça isso. Coloque apenas a informação. Na minha assistência técnica, eu coloco a expressão mais de 10 mil aparelhos reparados. Com isso você não mente, se você caso tenha essa quantidade de aparelhos reparados, na minha assistência eu tenho, e com o símbolo de adição, você dá uma impressão de que você tem muito mais aparelhos do que 10 mil. É uma jogada de marketing que é íntegra. Uma outra dica é não usar todos os aparelhos que deram entrada, porque você só conserta um percentual desses aparelhos que entram para serviço. Passe a informação dos aparelhos que você realmente reparou. E uma dica de ouro que faz muita diferença na percepção de autoridade para o cliente é quando você consegue conhecer os seus números e saber o percentual de garantias que você atende na sua assistência por mês. Por exemplo, na minha assistência, o índice de garantias é de 5 a 7%. Eu sempre falo que o índice de satisfação do meu cliente é de 95%. Isso dá uma baita sensação de autoridade e de segurança para o cliente deixar o aparelho lá para reparo. Gatilho de autoridade número 4. Faça pesquisas de satisfação, cite avaliações do Google e avaliações das redes sociais. Estabelecer pesquisas de satisfação física na loja tem duas utilidades. Uma, a dos clientes que têm alguma queixa da sua assistência, mas esse é assunto para um outro vídeo. E 2, os clientes que elogiam. Você pode estabelecer um percentual entre os clientes que elogiam e os clientes que têm críticas. E esse percentual você pode considerar como índice de satisfação, assim como as garantias. Encoraje também os clientes a fazer avaliações no Google. Se você não tem ainda uma página no Google Meu Negócio, eu recomendo urgentemente a criação de uma. E encoraje também os clientes a fazer avaliações nas redes sociais. Facebook e Instagram são as principais. Depois que você tiver um número significativo de avaliações, ou mesmo no início com poucas, você pode fazer posts e divulgar essas avaliações positivas para poder reforçar a autoridade da sua assistência. Esse gatilho é o da satisfação do cliente, ele oferece uma prova de que seu serviço é bom. E nada mais poderoso do que uma outra pessoa falando bem da sua assistência técnica para poder reforçar a autoridade dela. Sempre que você puder, divulgue esses números com banners, informações no site, posts nas redes sociais, como eu já disse anteriormente. Divulgue o máximo de coisas positivas da sua assistência que você puder.
e crie situações onde você possa receber esses feedbacks do cliente. Isso é muito importante. Um quinto gatilho que reforça muito a autoridade da sua assistência é a seriedade do pós-venda, tanto para a garantia de produtos como para a garantia de serviços. Procure atender as garantias com mais seriedade do que quando esses aparelhos entram para fazer o primeiro serviço. Quanto mais rápido for o seu feedback nessa garantia, claro, quando tem viabilidade, melhor. O cliente entende que você dá atenção para ele e que você prioriza o bom atendimento acima do lucro. Nada melhor para reforçar a sua autoridade do que um cliente entendendo que a sua intenção é atendê-lo bem. Procure dar prazos reais para o seu cliente, mas acima de tudo, lute muito para cumprir esses prazos. Uma assistência que cumpre seus prazos reforça a sua reputação da melhor forma possível. Sétimo gatilho de autoridade: a qualidade do seu serviço. Procure fazer o seu serviço da forma mais íntegra, limpa e melhor acabada possível. Entregue o telefone limpo e com 100% das funcionalidades testadas. E sempre que 100% das funcionalidades não estiverem ok, você precisa apresentar essa falha para o cliente para que ele aceite ou não fazer o serviço. Oitavo gatilho de autoridade: problema resolvido ou dinheiro de volta. De nada adianta você pegar o aparelho do cliente para poder trocar um conector de carga e o aparelho está com uma falha de rede. Você vai cobrar do cliente, ele vai levar o aparelho para casa e depois vai voltar sem conseguir falar no telefone. De fato, você não resolveu o problema dele, você só ganhou dinheiro às suas custas. Não tem nada mais negativo para uma assistência do que só pensar no lucro. Por isso eu recomendo que se faça os testes sempre que possível antes de realizar o serviço. Sabemos que nem sempre é possível que isso seja feito. Aparelhos que não ligam, cujo problema não é bateria, é um desses casos. Mas sempre que possível, teste 100% das funcionalidades do aparelho antes de fazer o serviço. E caso você não consiga fazer o cliente voltar a se comunicar pelo celular dele, como quando ele precisava disso, quando deu entrada na sua assistência, não cobre nada do cliente. Devolva o aparelho, peça desculpas por não poder atender e parta para a próxima. O único caso que você recebe do cliente sem resolver 100% do problema do celular dele é quando ele aceita que o celular dele tem algum problema que não está relacionado ao serviço que você fez. Por exemplo, ele entra para resolver conector de carga, mas ele só pega o Wi-Fi. O cliente pode aceitar nessa condição caso o telefone seja de um filho dele, por exemplo, que só usa o telefone dentro de casa para jogar e assistir YouTube. Então ele vai aceitar o celular nessa condição. Ele já sabia provavelmente desse problema e ele vai sair sem nenhum ressentimento da assistência técnica. O nono gatilho de autoridade são algumas práticas recomendadas. São aquelas práticas que eu recomendo que toda assistência cumpra para poder trazer para o cliente uma impressão de organização e limpeza, ok? São as seguintes: manter o local sempre limpo e organizado. A assistência não precisa ser luxuosa, principalmente no início. Quem conhece a minha história sabe como era a minha assistência no início. Mas uma coisa que eu sempre procurava manter era a limpeza e a organização. Quanto mais clean o ambiente, mais fácil a percepção do cliente para os produtos que tem à disposição na loja, como também o ambiente fica menos poluído. Profissionais uniformizados. Não precisa você comprar o uniforme mais caro, de cetim, camisa bordada. Compre uma camisa simples que representa as cores da sua empresa. Faz uma sublimação da sua logomarca nela e já está bom. O que importa é o cliente perceber que você tem um ambiente onde as pessoas estão uniformizadas e que ele sabe quem ele deve procurar quando ele entra no recinto. Ordem de serviço, de preferência impressa. Sempre que possível, entregue um documento para o cliente que ele deixou o aparelho dele. Além disso, resguardar a assistência dá uma noção de segurança e organização para o cliente. Pode não parecer, mas isso é um baita gatilho de autoridade. Tabela de preços ou critério de precificação bem definido. É muito importante para o cliente sentir segurança na hora da pessoa que atende na sua assistência técnica, dar o preço para ele de forma segura. Isso faz ele ter a certeza de que o preço não está sendo dado de acordo com a conveniência de quem está atendendo. Aquele velho, olhou para os meus cornos e achou que eu era rico e cobrou o que ele quis. Isso deixa uma péssima impressão. Condições de pagamento claras e objetivas. Já tem um critério predefinido para poder determinar as prestações que determinado serviço pode ser oferecido. Serviço com faixa X a Y 5 vezes, serviço com faixa Y a Z 8 vezes, 12 vezes. O que importa é que você tenha isso bem definido. Isso evita que você perca dinheiro
na transação de juros de um cartão de crédito, e isso também reforça mais uma vez a autoridade frente ao cliente, quando você tem certeza e segurança daquilo que você cobra. E essas foram as dicas que eu quis passar para vocês sobre como obter autoridade na sua assistência técnica. São essas as dicas que eu uso na minha assistência técnica e tem dado muito certo para mim nos últimos anos. Um abraço e até a próxima!